Olá, boa noite. Uberlândia completa hoje 132 anos. Conhecida como a capital do Triângulo Mineiro, a segunda cidade maior de Minas Gerais é terra de oportunidades. Caracterizada por ser uma cidade grande, com aproximadamente 700 mil habitantes, mas que ainda preserva o jeitinho do interior. Uberlândia tem uma localização privilegiada e estratégica, o que a torna polo de negócios, investimentos para indústrias e empresas, em especial de tecnologia. Conhecida também como um polo universitário, muita gente vem para cá para estudar, empreender ou em busca de um bom emprego. Seja uberlandenses ou uberlandinos, o amor por essa cidade é o que nos une. E nessa edição especial do aniversário da cidade, recebemos o historiador Jeremias Brasileiro. Fique com a gente, porque hoje o Jornal da UFO está repleto de homenagens e boas histórias. Uberlândia se tornou um município do interior com cara de cidade grande, graças à sua população formada por gente nascida aqui e também de muita gente que migrou para cá e fez dessa terra a sua morada de coração. O Jornal da UFO convidou algumas personalidades de diferentes áreas para falarem um pouco sobre o que Uberlândia representa na vida deles. Confira. Olá, Uberlândia. Este ano você completa 132 anos. Que orgulho viver aqui e ter essa oportunidade de ver há 69 anos, que é minha idade, o crescimento e o desenvolvimento daqui. O momento não nos permite uma celebração, mas traz uma oportunidade para uma boa reflexão. Porque aniversário simboliza renascimento, recomeço de vida. E neste momento que vivemos o isolamento social, tudo o que mais queremos é recomeçar. Este é o desejo. Quando tudo isso acabar, com certeza celebraremos juntos e faremos uma grande festa. Todo o planeta. Parabéns, Uberlândia. Parabéns, minha cidade amada. Nós, produtores rurais, gostaríamos de parabenizar Uberlândia pelos seus 132 anos. Uberlândia é um polo do agronegócio. Aqui se destacam várias culturas da agropecuária. Nós temos orgulho dessa terra. Parabéns, Uberlândia, pelos seus 132 anos. Olá pessoal, eu sou Amanda Souza, atleta de halterofilismo paralímpico, e eu nasci com deficiência, nasci numa grande metrópole em São Paulo, mas me mudei para o interior de Minas muito criança ainda. Quando eu tinha 14 anos, o meu avô, numa visão empreendedora, falou para a gente: olha, esses meninos têm que estudar, o lugar deles é em Uberlândia. E isso aconteceu. Quando eu tinha 14 anos, me mudei para cá, estudei aqui. Aqui descobri o esporte paralímpico, então hoje todo o resultado que eu tenho aí, sou 6 vezes campeã brasileira, já viajei no mundo, é com o maior orgulho do mundo e é representando essa cidade promissora, essa cidade que acolhe todo mundo e que me deu muita ferramenta para estudar, me formar. Eu também sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Então tudo isso veio aqui, nessa cidade que abraça todos os seus, mesmo os que não são daqui. Foi o que aconteceu comigo. Uma das características que eu acho muito bacana é que Uberlândia, mesmo com características de cidade grande, então é um polo universitário, é um polo de empreendedorismo, tem serviço, tem emprego, acessibilidade aqui é um negócio que vem acontecendo cada vez mais, ainda encontro características de cidade interior.
Então, nesses 132 anos da cidade, eu só tenho que deixar o meu parabéns para a cidade e dizer que eu tenho muito orgulho e muita honra de pertencer a essa cidade. Olá, meu nome é Celso Machado e eu sou uma espécie meio rara, um ubernandense que nasceu em Uberlândia. Sou apaixonado pela história da nossa cidade e dentre tantas delas tem uma que eu acho genial, que foi narrada pelo próprio personagem Virgílio Galassi e que aconteceu em 1970. Foi no primeiro mandato dele, né? Na época o governador, por causa do regime militar, era indicado e ele ficou sabendo que o Rondon Pacheco, nosso conterrâneo, seria o próximo governador de Minas. O que ele fez? Ele agendou uma visita com o governador da época, Israel Pinheiro, e levou assim vários pedidos, mas muitos pedidos mesmo. Chegando lá, o Israel falou: Virgílio, você acha que eu vou te atender em todos esses pedidos? Virgílio virou para ele com aquele sorriso bem ubernandense, bem mineiro, e falou: olha, governador, eu até não estou esperando que o senhor atenda nenhum desses pedidos. O que eu quero é que o senhor registre que foi na gestão do senhor, para quando o meu conterrâneo Rondon Pacheco assumir o governo do estado, ele não fique constrangido de atender um pedido da sua Uberlândia. E eu vou falar que foi o senhor que não atendeu esses pedidos e que agora eu conto com ele. O que aconteceu? Ele não só conseguiu que o Israel registrasse esses pedidos, como atendesse alguns deles, e depois, quando Rondon foi eleito governador, ele pôde então dar sequência aos pedidos que Virgílio tinha encaminhado. E Uberlândia cresceu muito graças a esses dois extraordinários homens públicos, Virgílio Galassi e Rondon Pacheco. Que eu desejo para Uberlândia nesses 130 anos. Primeiro, parabéns. Segundo, que existam políticas de acolhimento mais democráticas na cidade de Uberlândia. Que existam políticas pensando nas fragilidades de todos os humanos. Que pensem nas mulheres, que pensem nos negros, que pensem nos pobres. Políticas que pensem, deem voz e escutem essas sujeitas e esses sujeitos. Umas políticas de acolhimento, porque a fragilidade é algo que é comum a todos nós. Políticas pensando nas nossas fragilidades, nas nossas humanidades. E quem sabe até uma pedagogia da fragilidade. É isso que eu espero que a gente consiga para Uberlândia nesses 30 anos que começa agora. E muita força para esse povo, para esses povos, para essas povas que estão sofrendo nessa cidade. Olá, eu sou Tarcísio Manuvéi. Vou encostar a violinha agora um pouquinho para falar da nossa querida cidade de Uberlândia. Essa cidade progressista que a gente sabe muito bem, mas também uma cidade acolhedora. Eu vim para Uberlândia com 10 anos de idade, saí lá de Bambuí. Hoje tenho minha filha Mariane, Estela, né? Tem meus irmãos aqui, morando aqui também. E, enfim, essa é a cidade que eu abracei e que me abraçou para que eu pudesse desenvolver os meus projetos, os meus sonhos, né, da cultura caipira, né, da nossa música caipira, enfim. E, enfim, hoje eu me sinto, né, realmente parte da cidade, porque já recebi um título de cidadão honorário, então não tem como não fazer parte, não dizer que hoje eu sou um cidadão, né, realmente de Uberlândia. Só não nasci aqui, né, mas aqui me criei e aqui realizei já boa parte dos meus sonhos.
E é uma cidade que eu nunca vou abandonar, nunca vou deixar de falar de Uberlândia onde eu estiver. E com certeza todos os projetos que eu realizei é porque essa cidade topou, né? Porque essa gente generosa dessa cidade acolheu e nos aceitou, né? Para que a gente pudesse fazer parte, né, realmente dessa população tão maravilhosa de Uberlândia. Né? Então, parabéns, Uberlândia, a cidade que nos orgulha tanto. Muito obrigada a todos que enviaram seus depoimentos, contando a sua história, né, e a sua afetividade por essa cidade chamada Uberlândia. Aqui no estúdio eu recebo Jeremias Brasileiro, que é historiador. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Patrícia. Prazer imenso estar aqui novamente para falar sobre essa cidade bonita, essa cidade de uberlandenses, né, que compõem todo esse cenário que eu costumo dizer que uma cidade, para ser bonita, para ser desenvolvida, ela precisa de gente, ela precisa de pessoas, de valorização de todas as comunidades, mesmo com todas as contradições, né? E isso é que faz da cidade de Uberlândia uma cidade ímpar em Minas Gerais. Com certeza. Como dizia também o escritor Luiz Fernando Quirino, tem os uberlandenses e os uberlandinos, né? Aqueles que escolheram Uberlândia como a sua cidade, apesar de não terem nascido aqui. Jeremias, e você? Você é nascido em Uberlândia? Então, eu não sou nascido em Uberlândia, né? Eu venho para cá no final da década de 60, né? 70. Começo aqui a sonhar, né? A dar os meus primeiros passos na literatura, na poesia. Começo a me identificar com a cidade, porque uma coisa que eu gosto muito é de caminhar. E quando a gente caminha pela cidade, a gente tem novos olhares a cada dia, a cada caminhada. Eu encontro ainda com pessoas que em alguns lugares estão sentados nas calçadas, né? Então tudo isso é que fez com que eu fosse vendo essa Uberlândia como uma Uberlândia de gente, de pessoas. E fui adquirindo esse gosto, essa vivência e conseguindo, né, a partir de determinado momento também construir as minhas possibilidades poéticas. Que legal. Bom, e entendendo esse fluxo de pessoas que vieram para Uberlândia, né, não os que nasceram aqui, qual que é a diferença das pessoas que fizeram esse trajeto, né, na década de 20, na década de 30, dos que mais recentemente vêm para Uberlândia em busca de oportunidade? O que mudou, né, do século passado para hoje? O que você acha? O interessante é que, para nós que viemos de um interior de Minas Gerais, que eu estou falando até o Alto Paranaíba, como um interior em relação a Uberlândia. Uhum. Porque no final da década de 60, Uberlândia já era para a gente a grande cidade, né? Era o futuro, né? O futuro nosso estava aqui, como de muita gente da nossa família, e de outros lugares, principalmente de Goiás, né? Uhum. Então a gente tem esse fluxo de pessoas na expectativa de que as oportunidades que Uberlândia apresentava naquele momento pudesse fazer com que nossas vidas melhorassem, do ponto de vista educacional, do ponto de vista material, do ponto de vista cultural. E o curioso é que esse processo de desenvolvimento da cidade, ela foi sendo alimentada de tal modo, né, que ainda hoje permanece, não só mais na região, como em várias partes do Brasil, esse querer vir para Uberlândia. E aí é interessante, porque primeiro vem uma gleba familiar, né, vem o primo, vem o tio, vem trazendo o restante, vem trazendo outras famílias, e assim vai se constituindo essa cidade. Bom, e como o Jeremias acabou de dizer, uma cidade é feita, sim, por pessoas. Então, nós vamos conferir agora uma matéria especial que nós preparamos para entender as qualidades dessa cidade querida chamada Uberlândia.
Dia 31 de agosto. Essa é a data de aniversário de Uberlândia, segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. Aos 132 anos, UD, como é abreviada e chamada pelos mais íntimos, é destaque em vários setores e vista com bons olhos por quem mora e também por quem a conhece como visitante. Uberlândia foi emancipada de Uberaba, a cidade vizinha, no final da década de 1880. A denominação atual foi introduzida pela Lei Estadual 1128, de 19 de outubro de 1929. Outra curiosidade é que também é a principal e maior cidade do Triângulo Mineiro. Quando falamos em logística, Uberlândia tem privilégios. Conta ainda com localização geográfica de destaque. Está ligada aos grandes centros nacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. Os maiores centros econômicos do Brasil contam com Uberlândia como ponto de ligação. Digamos que é o coração para chegar até as principais capitais do país. No quesito educação, Uberlândia também não fica para trás. Possui várias universidades particulares e, em destaque, a Universidade Federal de Uberlândia, que contribuiu para o crescimento do município. Muitos que vieram de fora, estudaram, se formaram e ficaram por aqui. Uberlândia também é polo da distribuição nacional, da tecnologia, setor industrial e comercial. Ótimo lugar para o mercado de trabalho. O Produto Interno Bruto, o PIB, de Uberlândia, é o 27º maior do Brasil, destacando-se na área de prestação de serviços. A cidade conta com um rico patrimônio cultural. Possui 19 bens tombados, sendo alguns deles, como a Praça Tubal Vilela, tombada como Patrimônio Histórico Municipal pelo Decreto 9.676, de 22 de novembro de 2004. No turismo, a cidade possui muitos atrativos, tanto de valor arquitetônico quanto cultural e natural. Aí está o Parque do Sabiá, que não nos deixa mentir. Sendo assim, Uberlândia é uma cidade considerada jovem, que fica no interior, com um jeitinho de capital e que atende muito bem a população. É isso aí, uma cidade grande, um jeitinho de cidade interior, mas também com vontade de ser capital, de fato, do Triângulo Mineiro. Daria até para fazer um jornal sobre essa história, né? Que é o movimento separatista, mas isso ficaria para um outro jornal. Jeremias, e Uberlândia, a gente, agora voltando à questão histórica, né? Sertão da farinha podre até as Sesmarias, por que Uberlândia se desenvolveu tanto? Eu penso que esse momento, né, de querer fazer dessa região o coração do Planalto Central, né, que vai possibilitando dialogar com todas as regiões do Brasil. As pessoas que vão chegando aqui, essa questão do sertão da farinha podre, ela é muito interessante porque vai contar também sobre a história e a presença dos indígenas aqui na região, né, que vão sair com a chegada dos bandeirantes. Os bandeirantes que quando chegam também trazendo os escravizados, que muitos desses escravizados vão fugir, principalmente aqui no distrito de Miraporanga, e vão constituir famílias, né, comunidades negras nessas regiões, que vai se originar nos pequenos quilombos. Então toda essa formatação dessa região, dessa cidade, também tem essa contribuição inicial que vai acontecer depois com a chegada das grandes famílias, né, dos fazendeiros, dos pioneiros da cidade, e esse ardor do desenvolver, porque também era até o sonho de que aqui pudesse ser o que hoje é Brasília, né, que essa região nossa aqui pudesse ser a capital
do Brasil. Então, tudo isso é principalmente, eu digo que é a questão geográfica. Uhum. Essa questão geográfica faz com que professores queiram vir do Rio Grande do Sul, dar aula na universidade aqui, porque daqui pode ir para Belo Horizonte, pode ir para o Rio de Janeiro, pode ir para São Paulo. Então, e também essa logística, né? A logística dos grandes comércios, né? Não só varejistas, mas de outras áreas também. Todo esse entroncamento, né, que eu chamo de o coração pulsante do Triângulo Mineiro, fez com que Uberlândia se tornasse o que ela é hoje, uma referência, e eu não posso deixar de citar que no campo também da produção cultural uma referência extraordinária. E gostaria que a gente falasse sobre isso, gostaria que você destacasse os principais aspectos, né, culturais e históricos, de patrimônio histórico de Uberlândia. É possível a gente destacar aí uns 3 ou 4, né, pontos em que nós temos, né, muita história enraizada aqui que nos orgulha muito? São muitos os pontos, né? Naturalmente que eu destaco a Praça do Rosário como um ponto central, uhum, que é a Praça do Rosário vinculada com a Praça Clarimundo Carneiro, né, que vai identificar a presença da comunidade negra e da Congada bem antes dos 1888 da cidade de Uberlândia, né? Então, você ter uma manifestação cultural na cidade que é mais antiga do que o próprio nome nomenclatural da cidade é muito bonito. E essa presença está até hoje no centro da cidade. Destaca a Praça do Rosário, a Praça Clarimundo Carneiro, né, e é evidente o Parque do Sabiá, né? O Parque do Sabiá, com aquela reserva fantástica que temos ali, é um motivo de orgulho e também de pensar de preservação ambiental futura, né, para que os grandes empreendimentos ao redor não venham cavar os poços artesianos que daqui a 30, 40 anos desaparece com a lagoa do Parque do Sabiá. Nós temos muita história ainda para contar sobre Uberlândia, mas agora saiba como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. O mês de setembro começa mais quente em Uberlândia. A mínima fica na casa dos 21 graus e a máxima 27. O sol predomina em Monte Carmelo nesta terça-feira. As temperaturas ficam entre 18 e 32 graus. Já em Patos de Minas, há variação de sol e nuvens. Mínima prevista 19 graus e máxima de 31. Em Ituiutaba, volta a esquentar. A máxima pode chegar a 36 graus e a mínima fica na casa dos 22. Em Patrocínio, as temperaturas variam entre 13 e 31 graus. Não há nebulosidade e o sol permanece durante todo o dia. Terça-feira quente, né, na nossa região. Veja agora então os números do coronavírus em Uberlândia e também em Minas, com o repórter Júnior Caritel. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou mais um dado atualizado da Covid-19 aqui em Uberlândia. Foi para 20.259 o número de casos confirmados. Já as mortes somam 399 vítimas da Covid-19. De ontem para hoje foram registradas 5 mortes. O número de leitos de UTI está com uma ocupação de 100% dos casos, isso na rede pública e também na rede privada hospitalar. Já em Minas Gerais, de acordo com o boletim epidemiológico do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, foi para mais de 216 mil casos confirmados da Covid-19. Os casos que estão aguardando os exames laboratoriais chegaram a 31.471 pacientes. Minas tem até o momento 5.335 mortes. Mais uma vez, pedimos que, se possível, fique em casa. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Foram registradas muitas festinhas nesse final de semana, aglomerações, e a Prefeitura e também o Ministério Público está de olho. Bom, quem traz mais informações sobre o monitoramento do Covid-19 é o repórter Matheus Maia. Veja. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Quais os impactos da pandemia? Estudo publicado pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO, o CEPS,
mostra em que medida o novo coronavírus influenciou setores como saúde, trabalho e economia. Para mais informações e ter acesso ao documento, é só acessar o site do CEPS. Agora sobre economia. A taxa de desemprego no segundo trimestre do ano aumentou em 11 estados brasileiros e se manteve estável em 14. Apenas Amapá e o Pará registraram queda em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Em relação ao mesmo período de 2019, Minas Gerais está entre os estados que apresentaram maior taxa de desocupação. E lembrando que as inscrições para o edital de auxílio e inclusão digital para os estudantes da Escola de Educação Básica da UFO, o ESEBA, vão até amanhã. A iniciativa vai atender alunos que participam do ensino remoto emergencial e podem participar do processo seletivo famílias que possuem renda per capita familiar de até um salário mínimo e que estejam em vulnerabilidade econômica. Para mais informações é só acessar o site www.proai.ufo.br. Matheus Maia, para o Jornal da UFO. E aqui no estúdio eu volto a conversar com Jeremias Brasileiro, que é historiador, mas já na parte final do nosso jornal especial de 132 anos dessa cidade querida. Jeremias, Uberlândia. O que significa o nome dessa cidade, Uberlândia? Sim, Uberlândia, né? Terra fértil, terra viva, terra das oportunidades. E nesse momento quero saudar em memória aquele que sugeriu o nome Uberlândia, que é desconhecido da história, que se chama João de Deus Farias. Em 1910 é que sugeriu o nome Uberlândia. Só que o nome foi ser reconhecido em 1929. João de Deus Farias era um mulato que viera de São Paulo e era contador. Então, em homenagem ao João de Deus Farias, que tem uma rua lá no Luizódio de Freitas, né, eu quero saudar a todos os uberlandenses. Bom, gente, falar sobre Uberlândia, a gente teria que fazer várias edições especiais, né, Jeremias? Porque tem muita história. Sim. Uberlândia é uma cidade com bairros que tem mini-cidades, né? Se a gente for falar a história de Santa Mônica, do Planalto, do Luizotti, Roosevelt, nossa, patrimônio, não dá tempo, né? Nós temos que fazer muitas edições especiais. Bom, mas como essa edição chega ao fim, fica aqui o nosso parabéns a todas as pessoas que escolheram Uberlândia para viver e morar. Muito obrigada pela sua participação, Jeremias. Obrigado. E muito obrigada também a você aí de casa. Obrigada pela audiência. Fique agora com o projeto Escola em Casa. Tchau e até amanhã.